Glória a Deus, graça e paz de Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Fala para o seu irmão assim, fala: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, aleluia! Glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar uma palavra poderosa. Essa palavra está queimando no meu coração e eu estou sentindo o Espírito que eu vou ministrar uma série de mensagens sobre isso. É o que está no meu coração nesses dias. Ao que vencer, amém? Quantos são vencedores aqui? Fala: eu sou um vencedor. Eu já quero falar sobre a igreja de Éfeso. Eu já falei algumas vezes sobre essa igreja, como surgiu essa igreja, através da pregação do evangelho do apóstolo Paulo. 3 anos nessa cidade. Essa cidade se converteu de uma maneira poderosíssima. Mas eu já quero ler com você em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler de 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste às provas o que a si mesmo se declara apóstolos e não são, e achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Senão venho a ti e removerei de ti o teu candeeiro, caso não te arrependeres. Tens contudo a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, Jesus escolheu 7 igrejas para poder falar, através do apóstolo João. E todas essas igrejas, exceto uma, chama a igreja de Laodiceia, todas elas tiveram elogios e repreensões em amor, para que haja mudança, para que haja transformação. E se eu fosse escolher uma igreja para congregar, irmãos, eu escolheria a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja mais espiritual de todas elas. Se você for ler a carta aos Efésios, você vai perceber a profundidade que o apóstolo Paulo escreve. Já a igreja dos Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons. Os coríntios, perdão, tinham muitos dons. Eles eram muito avivados, mas era uma igreja carnal, infantil, uma igreja que eles tinham muitas advertências, porque o Senhor não está olhando apenas os nossos dons, mas Ele quer olhar o que a igreja de Éfeso tinha no nosso coração: uma igreja madura, uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que medita na palavra dia e noite, uma igreja de líderes que são sérios, irmãos são sérios com o evangelho, comprometidos ao extremo com a mensagem da graça e o poder de Deus. Assim também, como uma maneira profética, simbólica,
Todas as igrejas, elas estão incluídas nestas 7 igrejas. Todas as igrejas do mundo inteiro têm elogios, mas também têm exortações. Para quê? Para que ela se torne uma igreja de vencedores. Para que seja uma igreja inteira a ser arrebatada. Hoje, eu dei aula aqui no curso Maturidade no Espírito, preparei os slides. Irmãos, foi uma aula muito poderosa, muito poderosa. Eu falei muito sobre o Armagedon, a besta, o falso profeta, o anticristo, a volta de Jesus, as claras, o culto, o arrebatamento. Falei muito sobre o reino, sobre como vai ser, sobre a sequência, as ordens, o processo de como vai ser, desde o arrebatamento até a eternidade, falando um pouco sobre os selos, sobre as trombetas, sobre as taças. Então, foi muito poderoso. E de fato, o Senhor está voltando, está muito próximo à sua vinda, está muito próximo ao arrebatamento. E Deus, Ele quer nos achar crentes vencedores. Me preocupa muito a frieza de muitos lugares, de muitas pessoas. Me preocupa muito como que as pessoas não estão enxergando espiritualmente a vida cristã, a obra de Deus. E elas estão negociando, essa é a palavra, negociando o propósito, negociando o chamado, negociando o poder de Deus, negociando o que o Senhor tem para as nossas vidas, em troca de nada. E nós vemos aqui algumas características dessa igreja, e que serve para nós também, como Igreja Videira Itaúna. Primeiro, eram 7 igrejas, porque significam a perfeição de Deus aqui na terra, no decorrer da história. Então era a igreja, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Cada um, o Senhor se revela de uma maneira diferente. Mas a pergunta é: o que é ser um vencedor? Nós sabemos através da palavra de Deus que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Mas nem todos experimentam desta verdade. Está disponível para nós essa verdade, mas alguns não apropriam dela. E eles se deixam ser levados pela carnalidade, pelas distrações, pela rotina, pelos muitos afazeres do dia a dia. Eu coloquei uma palavra no meu status ontem, estava meditando nela, é muito forte isso. Principalmente para nós homens, nós somos chamados para dar o melhor para a nossa família. Mas devemos lembrar que o melhor para a nossa família é Cristo. É Cristo. Se nós darmos todas as necessidades, os desejos, suprir todas as nossas casas, mas nós não levarmos Cristo, nós falhamos miseravelmente. Se nós colocamos comida dentro de casa, se nós fazemos todas as nossas responsabilidades como homem de Deus, que governa a sua casa, mas nós não levamos Cristo nas nossas famílias, se nós não somos os primeiros a se envolver na obra de Deus com todo o nosso coração, nós falhamos como homens de Deus. Nós falhamos. Porque o ímpio pode dar o melhor para a sua casa. Aqueles que são bem-sucedidos financeiramente podem dar o melhor para a sua casa. Podem ser românticos, elogiar a sua esposa, cuidar bem dos seus filhos. Nós somos chamados para fazer isso. Aqueles que não cuidam da sua casa é pior do que o ímpio, negou a fé, diz a Bíblia. Mas devemos lembrar sempre: Cristo é o melhor para as nossas famílias. Nós precisamos de se envolver com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, para cumprir o propósito de Deus. Senão, nós não somos achados vencedores. E quando Ele vier, nós não sabemos nem o dia nem a hora, pode ser hoje. Haverá
choro, ranger de dentes, ou nós ouviremos a voz: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. São essas duas falas do Senhor: servo mau e negligente, aparta-te de mim, ou entra no gozo do meu Senhor, porque você cumpriu o propósito. Então o Senhor está, antes de olhar o que nós estamos fazendo, o Senhor está olhando aonde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Agora, neste momento. Se nós tivermos que escolhermos entre o mover de Deus, escolhermos entre servir a Deus para valer, de estarmos envolvidos com os nossos irmãos, servindo a Ele, quer seja numa conferência, numa célula, em um culto, ou se nós podemos escolher ficar talvez em casa descansando, cuidando apenas do meu, o que nós escolheríamos? Isso fala do nosso coração. Onde está o nosso coração? O Senhor está vendo tudo, mas talvez se o seu coração está longe, frio, desanimado, nós devemos clamar ao Senhor dizendo: Deus, muda essa realidade. E mesmo que eu não estou com vontade de fazer, porque criança só faz o que tem vontade de fazer, adultos fazem o que é preciso ser feito, e os vencedores são adultos na fé, não são infantis. Eu faço esmurrando a minha carne, porque a primeira característica que nós vemos da igreja aqui de Éfeso, e que muitos confundem por achar que está na graça, interpretam mal, é que eles tinham sacrifícios. Pode colocar, por favor. Um espírito de sacrifício. Mas como assim, pastor? Sacrifício, Cristo fez um sacrifício na cruz. Sim, graças a Deus por isso. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existe algo que chama carne, e essa carne, ela deve ser sacrificada, porque diz a palavra em Romanos capítulo 10, versículo 12, 1: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Então existe o culto que nós estamos aqui, servindo a Deus em espírito, mas existe um culto diário. Este culto racional é nós sacrificarmos a nossa carne. Então tem um espírito de sacrifício. E o texto continua dizendo: para que experimenteis. Ele diz assim, versículo 2, Romanos 12, 2 agora: e não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Nós não devemos entrar na forma deste mundo. Este mundo é muito sutil, e às vezes nós não podemos caracterizá-lo como pecado. Muitas coisas não são pecado. Algumas pessoas perguntam se é pecado ouvir música secular, é pecado fazer tatuagens, é pecado eu assistir novela, é pecado eu assistir séries. Pode ser que sim e pode ser que não. Pode ser pecado e não pode ser pecado. Mas a questão é: onde está o meu coração? Isso tem me alimentado? Porque o mundo ele é muito sutil, e eu posso entrar na forma dele, me encaixar nos padrões, andar pelas prioridades do mundo. E isso nós somos tomados de uma maneira tão sutil no dia a dia. Essas mentalidades elas vão entrando dentro da igreja. Por exemplo, às vezes está chovendo bastante, e aí eu acordo na segunda-feira com muita chuva, eu vou trabalhar da mesma forma, trabalho debaixo de chuva, e às vezes literalmente mesmo, está chovendo, estou lá trabalhando. Ó, quem engrossa você esconde. Mas aí para o ministério está chovendo, eu não posso.
Ou quando está chovendo, o filho vai para a escola com chuva, mas para o culto kids, quando está chovendo, ele não vai. É porque estamos entrando na forma do mundo. Isso é entrar na forma do mundo. Isso é deixar de ser vencedor. Porque o vencedor, ele vence. Ele vence a carne, ele vence as circunstâncias, ele vence o diabo, ele vence as tentações, ele vence o mundo. Amém? São os vencedores. Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros. Sabe o que é maravilhoso? É porque, apesar do Senhor ter me chamado para pastorear essa igreja, apesar do Senhor ter me escolhido pela graça, eu sou muito favorecido disso. Eu oro para Deus e falo assim: obrigado porque o Senhor me escolheu. Tem tanta gente talentosa, tanta gente que sabe conversar muito bem, tem muitos talentos, mas o Senhor me escolheu, e glória a Deus por isso. Me escolheu para uma obra maravilhosa que traz prazer para mim, é prazeroso. É desafiador, é angustiante ver irmãos que não respondem, é desanimador às vezes quando não cresce como você gostaria, mas é prazeroso quando tem pelo menos um desejoso pela palavra. Se tiver um ansioso pela palavra, que ama a palavra, isso já traz alegria no meu coração. E o Senhor me escolheu. O que é maravilhoso, apesar de ter me escolhido como pastor, Ele anda no meio dos candeeiros. Sabe o que é os candeeiros? São as igrejas. Deus, Ele anda aqui no meio da igreja. Deus está aqui. Deus sabe o seu coração, está vendo o seu coração. Deus está governando a sua vida, a sua casa. Deus não esqueceu de você. Deus olha para a sua aflição. Deus olha para as suas necessidades, as suas dores, os seus choros. Deus não esquece de você. Ele anda aqui no meio da igreja. Ele supre você. Você pode confiar nele, você pode descansar dizendo: Senhor, eu estou confiando em Ti. E Ele vai suprir na sua vida. Mas também eu quero dizer que Ele tem as estrelas. Interessante isso, né? Essa palavra estrela. Mas Ele tem as estrelas das igrejas nas suas mãos. Isso significa que esses irmãos não é estrela por causa de holofote, não é estrela porque, né, brilham no sentido assim, naturalmente falando, mas é estrela porque brilham espiritualmente. As suas luzes, elas brilham mais do que outros, não é porque é melhor, é porque são mais fervorosos. E essas estrelas são os líderes. Eu quero dizer, a palavra de Deus disse que os líderes estão nas mãos do Senhor. Você não está nas mãos de qualquer um. Você não está nas mãos do governo. Você não está nas mãos da economia. Você não está nas mãos das circunstâncias. Ei, líderes, você está nas mãos do Senhor. Deus, quando olha para a sua mão, está lá o seu nome, está lá você. Ele nunca esquece. Ele diz isso. Mas Ele disse: conheço 3 coisas, conheço as tuas obras, conheço o seu labor e conheço a tua perseverança. São características de crentes vencedores. Primeiro, Ele nos chamou para ter obras. Você vê jogador de futebol, por exemplo, todos podem trabalhar. Eles estão lá jogando, correndo atrás da bola, tentando fazer o gol, defender, não é assim? Mas nem todos são craques. Nem todos eles... Pode passar, por favor. Nem todos são, todos os anos, como destaque. Não é verdade? Esse ano é ano de Copa. Esse ano é ano de eleições. O carnaval está passando para a glória de Deus, né? Está quase chegando ao fim. Termina com quarta-feira de cinzas, porque é isso que sobra da carne depois. São cinzas. Muitos podem trabalhar, mas laborar significa espírito de sacrifício. Laborar significa ir além. É fazer mais do que se pede. Laborar significa literalmente dar o sangue. É assim? O Lucas sempre brinca lá, Lucas. Quando a gente machuca no trabalho é que vai ganhar dinheiro. Muitas vezes, quase todo dia. Mas todo dia não. Várias vezes dá o sangue mesmo, literalmente.
machuca, né? Um cortezinho ou outro. Mas laborar é isso, irmãos. É você, sabe, com todo o coração, com toda a perseverança, com todo o desejo. É você ir além. Tem líderes que trabalham. Eles estão toda semana liderando a sua célula. Mas tem líderes que laboram, ou seja, eles vão visitar os irmãos. Eles vão marcar um evento ponte, um evento extra. Eles visitam, eles ligam para os irmãos dizendo: irmão, cadê você no culto? Senti sua falta. Eu vou te buscar na sua casa para você ir no culto. Eu vou passar um pouquinho antes da célula começar para buscar você e para ir para a célula, porque eu quero ver se você na célula. Eu quero ver essa célula crescendo. Ele liga para os irmãos, ele visita os irmãos. Isso é laborar. Percebe? Isso fala de encargo. Tem o cargo, a posição que nós ocupamos, é o trabalho. Mas o encargo é o desejo profundo de ir além, de dar vida. Eu quero dizer para você que nós somos chamados para dar a nossa vida por este reino. Este reino é maior do que nossos sonhos. Este reino é maior do que a nossa casa. Este reino é maior do que o nosso trabalho. O reino de Deus é maior do que todas as coisas. E nosso chamado é dar a nossa vida para o reino. Vencedores dão tempo, dão dinheiro, dão coração, mas dá a vida. Nós não podemos aceitar em ver o nosso coração desta maneira, desanimados, tanto faz. Eu não estou com vontade de ir, mas e aí? Nego a mim mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para depois de ter pregado a muitos eu não ser desqualificado. Ele fala que eu estou lutando não como combatendo golpes no ar, mas estou correndo a carreira que me foi proposta, e eu quero ser encontrado no final como vencedor. Todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcancei, diz o apóstolo Paulo. Esse tal maneira, todos correm, todos trabalham, mas laborar é o tal maneira. É a mais, é além. Porque quando o cansaço vem, muitos param, muitos diminuem o ritmo, muitos desistem. Mas quando eu tenho um encargo e o meu coração pode estar doendo, pode estar pesado, pode estar difícil, mas eu vou continuar esmurrando a minha carne e perseverando em servir ao Senhor. Posso ouvir um amém? Mas algo o Senhor ainda olha, que é a perseverança. O trabalho, o labor e a perseverança. A perseverança é o que você usa no dia que as coisas estão muito ruins. Eu quero dizer para você, eu tenho usado muita perseverança tem muito tempo. Eu tenho usado a perseverança há muitos anos. Eu vou continuar usando a perseverança até ver a promessa se cumprindo. Porque ele disse que há recompensa para aqueles que perseveram. Tiago diz: portanto, amados irmãos, não abandonei portanto a vossa confiança. Mas é necessário que depois de haver perseverança, alcanceis a promessa. A perseverança ela traz o exultado galardão, porque depois de você perseverar, você alcança a promessa, diz a palavra. A promessa de Deus ela não vai acontecer automaticamente, ela vai acontecer depois de perseverar. Porque quando está prestes a acontecer, parece que tudo desanda. Quando está prestes a experimentar o crescimento, a multiplicação, o avanço, parece que as pessoas somem, tiram férias de Cristo. Parece que quando tem a promessa de Deus para o crescimento, o dia mal chega, e chega para poder derrubar. É nisso que entra a perseverança, porque depois de havendo perseverando, eu alcanço a promessa de Deus. A perseverança no dia que tudo vem para te parar. É quando você não tem vontade de nem abrir a Bíblia, que você quer ficar em casa no dia do culto. Eu uso a perseverança. Eu esmurro a minha carne e falo: eu não quero ir, não estou com vontade, mas eu vou porque eu não sou criança, eu sou adulto na fé. Adulto faz porque é preciso de fazer. Adulto alimenta porque tem que se alimentar, senão vai morrer de inanição. Não é assim?
Eu preciso comer, estou doente, não tenho fome, vou comer assim mesmo, porque nós somos vencedores. Vencedores lê a Bíblia e ora quando não querem fazer. Isso é espírito de sacrifício. Isso é perseverança. É esmurrar a carne, como estou compreendendo. Já percebeu que se uma pessoa ela abre uma loja cedinho, ela é a primeira a chegar na loja e a última a sair. Ela trabalha 12 horas, 14 horas por dia. O mundo olha e fala, ele é trabalhador, ele vai longe, ele vai conseguir, ele vai crescer. Mas se um cristão faz isso para Deus, ele fala, é exagerado, é extremista, é religioso. Para que isso tudo? Para que viver na igreja? Mas esse pensamento é maligno. Se ele tem entrado dentro de nossas casas, devemos repreendê-lo. Por que para o mundo pode ser mais do que da obra de Deus? Não pode. Se eu tenho energia para trabalhar, muito mais eu tenho que ter para servir ao Senhor. Porque, irmãos, o reino é maior do que a nossa vida, e nós temos uma chance. Nós temos apenas uma vida para viver com intensidade, em ver a nossa geração sendo transformada, pessoas sendo salvas. Ninguém vai ganhar galardão por ser um bom trabalhador na sua empresa. Ninguém vai ser chamado de servo bom e fiel porque ele foi honesto apenas. Os ímpios podem ser, mas nós seremos chamados de servo bom e fiel porque cumprimos um propósito, expandimos o reino, desfazemos as obras do diabo, fomos usados para poder curar pessoas, expulsar demônios, libertar os cativos. Recebemos poder e não devemos desperdiçar poder e nem desperdiçar a graça que nos foi dada. Graça é capacitação para fazer o sobrenatural. Como estão compreendendo? Outra característica é que ele não compactua com aquilo que Deus desaprova. Apocalipse 2:2 diz: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. O vencedor, irmãos, principalmente jovens, quando está uma turminha, um grupinho de pessoas, eles não apoiam, não compactuam, não sentam na roda dos escarnecedores, não se detêm nos caminhos dos pecadores. Não é assim, Salmo 1? Não compactuam com o que Deus odeia. Nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O vencedor desenvolve indignação santa contra o pecado. Ele vê as pessoas pulando o carnaval, e como o Francisco diz, eles não oram para cair um raio na cabeça delas, não. Os discípulos falaram isso para Jesus: Senhor, quer que eu oro para que chova fogo do céu e mate eles? Ele diz: você não sabe que espírito que eu sou. Eu vim para salvar e não para condenar. Mas é viver uma indignação santa e ver pessoas ir para o inferno dia após dia, e nós temos remédio que elas precisam, nós temos a cura que elas precisam, e nós ficamos indignados com o pecado que tenazmente nos assedia e bate a nossa porta, como diz a palavra. Ficamos indignados com o caráter que tem que ser transformado. Devemos olhar para nós e ver a nossa falha em Cristo. Ao contemplarmos Ele, olhamos para nós, percebemos o quanto devemos mudar. Não paramos, não ficamos com introspecção, mas nós falamos: Senhor, muda isso dentro de mim. Muda essa fraqueza, muda essa inconstância, muda, ó Deus, esse problema, essa falta de fome, essa falta de sede, essa carnalidade que me tira do propósito. Eu devo olhar para as circunstâncias, para o pecado, para o caráter que não foi transformado ainda, o suficiente, e clamar ao Senhor dizendo: Senhor, muda isso na minha vida, muda, arranca a falta de frutos, muda essas circunstâncias, que eu estou indignado com a frieza de muitos. Senhor, eu estou indignado com a frieza, com o coração gelado, com a inconstância de outros.
Isso é uma guerra em oração. Nós vencemos em oração isso. Nós vencemos, irmãos, jejuando e clamando: Senhor, muda essa realidade na minha casa, na minha vida. Ou seja, não suportar homens maus. Aqui não está dizendo apenas dos ímpios, eles são maus, e não temos que fazer, a não ser pregarmos para eles são assim, eles dão os frutos que eles são. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore mau não pode produzir bons frutos. Então nossa indignação não é ver um homem mau lá no mundo, mas é ver o mal dentro aqui, é ver a frieza aqui dentro, é ver a carnalidade aqui dentro. Essa deve ser a nossa indignação. O mundo nós pregamos, oramos, mas nós não podemos mudá-lo. Só o Senhor pode. Mas aqui dentro, a palavra de Deus deve governar nossas vidas. Como estou compreendendo? Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os a renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha a característica do vencedor. A graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando o quê? O que a graça ensina? A graça ensina nós renunciarmos à impiedade. A graça nos ensina a nós matarmos as nossas concupiscências mundanas, ou seja, inclinações do mundo, desejos mundanos, pensamentos mundanos, paradigmas, forma de viver, de pensar como o mundo pensa. Isso acontece quando nós não enchemos a nossa mente com a palavra de Deus. Se nós não renovarmos a nossa mente, nós não seremos transformados, não experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e seremos conformados a este mundo. Se você inverter o versículo, é a mesma coisa. Se eu devo encher a minha cabeça, minha mente da palavra, para ser transformado, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, viver feliz, viver em paz, viver satisfeito, viver realizado. Ao contrário disso, serei antagônico, oposto, ao que o mundo vive. Nadarei contra a correnteza, irei contra o que o mundo está vivendo, para onde o mundo está indo. Esse é o vencedor. O vencedor prova os ensinos antes de aceitá-los. Tem um crente que era chamado de bereanos. Eles liam a Bíblia todo dia para saber se aquilo que o apóstolo estava pregando era verdade. Maravilhoso isso. Liam a Bíblia todos os dias e ficavam observando a palavra de Deus. Vencedores não aceitam ensinos malignos, ensinos de mistura. Não devemos entender que a graça de Deus, ela é capacitação para fazer mais, porque já fomos aceitos, porque já fomos amados, não para receber, porque já recebemos tudo, por isso podemos fazer mais. O apóstolo Paulo diz: a graça de Deus não foi vã na minha vida, antes trabalhei mais do que todos. A graça nos faz trabalhar mais, a graça nos faz frutificar mais. Vencedor confronta o erro, mas permanece na graça, e não passa pano, e não vê o irmão caindo no buraco e fecha os olhos. Isso não é graça. Ele exorta o irmão em amor, ele ensina o irmão, mas ele mantém a graça. Eu aprendi algo. Antes foi exortar, elogie. O Senhor começou elogiando nessa carta de Efésios. Primeiro os elogios, depois vem a exortação, depois vem o elogio de novo, porque existe exortação na graça, em amor. Diz a palavra: se estáis sem correção, não são filhos mais, mas sim bastardos. O pai corrige o filho que o ama. E ele também diz: não desmaieis quando vier a disciplina de Deus.
Porque tem alguns que não são disciplinados, eles desmaiam, ou seja, param tudo, largam tudo, afastam, porque eu fui exortado, disciplinado, me corrigiram. Ele desmaiou, deixou de ser vencedor, não cumpriu o propósito. Mas se ele persevera, ele é transformado, ele vai crescer muito e vai dar muitos frutos. Sabe, queridos, o grande teste do vencedor é a pressão. Apocalipse 2:3 diz: e tendes perseverança, suportastes provas por causa de meu nome, e não te deixastes esmorecer. Se você quer receber poder de Deus, Deus nos dá pressão. Se tem pressão, se prepare para o poder de Deus começar a acontecer na sua vida, porque pressão produz poder. Mas é não esmorecer quando a pressão vier, é não abrir a tampa da panela, ou seja, buscando alívios em outras coisas, buscando escapes em outros lugares. Estou pressionado, vou responder a Deus. Muitos confundem cobrança com pressão. É um tipo de pressão. Mas o que eu vou fazer com isso? Quando as coisas estão me apertando, quando eu estou sendo pressionado a crescer, eu vou abrir a tampa, abandonar tudo, buscar alívio em outros lugares que o mundo pode oferecer, ou eu vou tampar, manter a panela tampada, vou orar em Deus, canalizar em Deus, porque a pressão vai gerar poder na minha vida. Não existe avivamento sem pressão. Não existe poder de Deus sem perseguições, sem problemas, sem lutas, sem perdas, sem, momentos que você se sente pressionado. Irmãos, eu tenho vivido uns dias de pressões absurdas, em vários sentidos, toda semana tem uma pressão, todo domingo é uma pressão. Quando eu olho e volto e vejo muitas cadeiras vazias, muitos irmãos que não vêm, é pressão sobre mim. Pressão. O que eu vou fazer com elas? Canalizar em Deus. Canalizar em Deus. Não deixar esmorecer. Suportar provas por amor a Jesus. Como você compreendendo isso? Se você pega um jato de água com pressão, ele corta o aço. Um laser canalizado, ele corta qualquer coisa. Não é assim? Tudo que tem pressão, jatos de areia com muita pressão, fazem rodas de veículo, cortam aços absurdos. Parece que não tem poder nenhum, mas quando é canalizado com pressão, tem poder demais. Uma locomotiva, um trem, você vê por aí, ele pode até parece estar devagar, mas quando ele bate em algo tem uma pressão violenta, porque é constante, tem força, tem peso. Homens cheios de espírito, ele tem peso no seu falar. Quando eles falam, tem peso. Tem que admirar pessoas que perseveram, que são inquebráveis, imparáveis, que está ali. Esses são os vencedores. O vencedor suporta pressões. O vencedor nunca perde o primeiro amor. E aqui a maior das exortações, a principal: tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e removerei o teu candeeiro, se não te arrependeres. Irmãos, eu leio isso aqui, isso dói meu coração. O Senhor lembra, Ele diz: arrepende-te, porque perdeu o primeiro amor. Cantava um cântico e chorava, e hoje não sente mais nada. Tinha desejo de estar junto com os irmãos, mas hoje quer ficar longe. Tinha expectativa quando tinha conferência, eventos, encontro com Deus, desejava ver pessoas sendo salvas, queria pregar o evangelho para elas, mas hoje está indiferente. É porque o primeiro amor está indo embora. Quando o coração não é aquecido mais, quando eu não choro mais diante de Deus, é porque o primeiro amor já se foi há muito tempo. Mas Ele fala: tem uma maneira de você voltar, é lembrando o tanto que Ele te ama. Porque
No começo, você percebia, sentia, tinha revelação, tinha convicção, mesmo quando não sentia. Ele me ama demais. Ele me ama. E quando você entende isso, você o ama cada vez mais. Ao sentir, ao perceber que é amado, você ama mais. Você tem achado que Deus esqueceu de você? Que Deus não te ama mais? Que você falhou, que você esmoreceu, que Deus virou as costas? Isso é uma mentira do inferno para roubar o seu amor. Deus te ama no máximo. Deus ama você extremamente. Deus cuida de você independente das suas obras. Deus te ama. O Senhor ama você. Ama de tal maneira. Ele ama. Se tiver que morrer de novo, só por você Ele morreria. Ele ama você. Não ama no meio da multidão. Não ama como mais um no meio dos crentes. Ele ama você como único, como individual. Precisamos de voltar ao primeiro amor. Primeiro amor é aquele sentimento que você quer estar perto. Quem ama não mede esforços. Quem ama, o presente não é caro. Para quem ama, tudo se torna barato. Não tem lugar longe demais para quem ama. Não importa a distância, quem ama, ele vai. Ele dá o presente caro. Ele quer agradar. Quem ama, primeiro amor, quando ele peca, ele chora. Ele fala: por que eu fiz isso? Aonde está o meu coração? Aonde está a minha mente? O que eu estou fazendo com a minha vida? Porque ele olha para trás, ele vê quando na sua conversão, ele vê o tanto que ele era intenso, apaixonado, não fazia conta, não olhava as horas, não tinha pressa. Características de quem ama. Não importa o dia, a hora, nada é trabalhoso demais, nada é pesado demais para quem ama. Mas se está pesado, se está difícil, se está cansativo, é porque o primeiro amor já foi embora. Mas ele fala: lembra depois de onde caíste. É voltar. Lembra onde que caiu. Caiu em esquecer o tanto que é amado. Caiu em esquecer que Deus está cuidando. Caiu em não confiar mais em Deus e saber que Deus que provê. Essa é a queda. Se você lembrar que Ele continua te amando, provendo, queridos, o seu amor vai explodir por Ele. Devemos ser crentes apaixonados, apaixonados pelo Senhor. Quem é apaixonado gasta as primeiras horas do dia e as últimas também na presença dEle. Mas se eu não quero estar mais com Deus em oração, se eu não tenho prazer em ler a Bíblia, o primeiro amor já foi embora há muito tempo. Quem ama quer investir dias, tempos, horas, sem pressa na presença dEle. Quem ama coloca Ele em primeiro lugar acima de todas as coisas. Mas lembre-se, você só ama porque Ele te amou primeiro. Lembra-se que você é amado. Quando nós não voltamos ao primeiro amor, Ele remove a posição, remove talvez o cargo. Deus não quer que nós façamos nada sem amor. Sem amor ninguém será salvo. Ainda que eu tenha os melhores dons, sem amor nada adianta. É como um sino que se retine, faz barulho apenas. Sem amor não muda ninguém. Eu posso pregar, evangelizar, cantar, mas nada acontece. Não tem presença de Deus numa igreja que não tem amor. Devemos lembrar de nós caímos e voltar. Que quem ama se relaciona. Quem ama tem entusiasmo, energia, dá o coração, tem empolgação de estar envolvido com os irmãos. Querem estar no meio da igreja, querem crescer, querem fazer, querem ser o primeiro. É para orar, eu quero ser o primeiro a orar. É para pregar, não, eis-me aqui, eu vou pregar. É para servir, conte comigo.
É para estar aí no lugar, eu sou o primeiro a colocar o meu nome na lista. Amor. Tem entusiasmos. Quem ama não mede esforços. Quem ama é fiel. É fiel. É fiel ao Senhor. Nos dízimos, nas ofertas, no seu tempo, no seu coração. É fiel nas suas obras. E o último, ele é um ministro de Cristo. Quando não há nenhuma menção na Bíblia sobre o nome citado, odeia as obras dos nicolaítas. Nós devemos entender que é a junção de duas palavras: conquistador, dominador, e laicos, de leigo, povo comum, povo simples. Odiar as obras dos nicolaítas é odiar o clericalismo. Sabe como eu odeio o clericalismo? É quando eu me envolvo, quando eu entendo que eu sou sacerdote e eu penso, Deus não só usa o pastor e o líder, Deus usa a minha vida, Ele me chamou, eis-me aqui. Mas se a igreja toda se esconde, enterra o talento, se cala, fica acuada, não se envolve, ela ama o clericalismo, ela promove o clericalismo. Ela está dizendo, Deus chamou alguns, Deus vai fazer só com alguns, eu não me chamou. Mas se eu entendo que eu sou uma igreja de sacerdote, eu me envolvo, eu passo a odiar os nicolaítas. Nicolaítas é clericalismo. Todos podem pregar, é uns aos outros. Todos podem profetizar, todos podem ensinar, todos podem liderar, todos podem se envolver, todos podem ser usados por dons, com cura, milagres, sinais. Deus chamou você, Deus colocou dons, e junto com dons tem responsabilidades de ser usado por Deus para marcar essa geração. Fique de pé em nome de Jesus.